Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Instituto Butantan analisa a eficácia da Coronavac contra a variante Ômicron. Ministro Paulo Guedes admite erro do CAGED na estimativa de empregos criados no país. E a festa da torcida do Atlético Mineiro, depois de uma espera de 50 anos pela conquista do Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. O Instituto Butantan iniciou testes para analisar a eficiência da vacina Coronavac contra a nova variante da Covid-19, a Ômicron. O Pedro Leão tem os detalhes agora para a gente. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salso, e todos que acompanham o Jornal da Record. O Butantan informou que já coletou amostras das pessoas que foram infectadas pela nova cepa e deu início às análises. O resultado dos sequenciamentos genéticos deve sair entre 2 e 3 semanas, quando o Instituto vai divulgar mais detalhes do estudo. O sistema imunológico de pessoas vacinadas com a Coronavac seria capaz de reconhecer a variante Ômicron. O estado de São Paulo já soma 3 casos confirmados dessa nova cepa. No Brasil, até agora, são 5 casos confirmados, sendo 2 no Distrito Federal. Salce. Obrigada pelas suas atualizações, Pedro. Agora vamos para Porto Alegre saber do Jairo Bastos como foi o segundo dia de julgamento da tragédia da Boate Kiss. Jairo, boa noite para você. Quais são as suas informações? Olá, Salso. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Nesse segundo dia de julgamento dos réus do incêndio da Boate Kiss, 4 pessoas foram ouvidas. Foram mais de 13 horas de julgamento. A primeira pessoa a falar foi uma sobrevivente. Jéssica Rosendo foi à festa naquela noite acompanhada pelo irmão que morreu. Os dois saíram da boate, mas ele voltou várias vezes para salvar pessoas e acabou intoxicado pela fumaça. Bastante emocionada, ela contou que viu o momento em que um artefato pirotécnico usado pela banda que se apresentava atingiu a espuma acústica do lugar. A primeira testemunha de acusação também falou. O engenheiro Miguel Ângelo Pedroso foi chamado pelo Ministério Público. Ele fez o projeto de isolamento acústico da Boate Kiss e disse que, na época, desaconselhou a instalação da espuma do revestimento acústico no teto. Vamos ouvir agora trechos desses depoimentos. Eu vi acontecer, vi quando pegou a faísca, me direcionei para a porta, voltei, tentei procurar meu irmão, não enxerguei, tinha muita gente. Um menino me empurrou e disse que eu precisava sair e eu fui andando no fluxo. Só um leigo, ignorante na área é que poderia achar que espuma seja conveniente dentro de uma boate. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a cada 20 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de estupro no país. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes agora pra gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa pesquisa foi feita com base nos boletins de ocorrência de 12 estados. Só no primeiro semestre desse ano foram 13.925 registros de violência sexual. É um aumento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado. 85% das vítimas são meninas. O estudo ainda mostrou um aumento de todos os tipos de crimes não letais, como exploração, lesão corporal por violência doméstica e maus tratos. No total, foram 136 novos registros a cada dia. Segundo o Fórum, esses números indicam que a pandemia da Covid-19 foi fator de risco para crianças e adolescentes. Salsi. Obrigada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o CAGED errou ao estimar 100 mil empregos gerados a mais no ano passado. Vamos saber mais detalhes agora com a Lívia Veiga, direto de Brasília. Oi, Lívia, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você. O ministro minimizou o fato. Ele acha que o erro é irrelevante diante de
tantos empregos gerados. Paulo Guedes criticou a metodologia de contagem de desempregados usada pelo IBGE e disse não acreditar nos números divulgados nos últimos meses. Para ele, o CAGED subestimou a perda de emprego e o IBGE superestimou o desemprego. Uma atualização do CAGED mostrou que em 2020 o Brasil demitiu mais do que contratou. Os novos números mostram que foram extintos 191 mil postos de trabalho com carteira assinada. Os dados anteriores mostravam um saldo positivo de 142 mil vagas. Salce. Obrigada, Lívia. Boa noite para você. O governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira, em Nova York, um escritório comercial voltado para negócios com a América do Norte. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vandrei Pereira. Desde 2019, o governo de São Paulo vem ampliando as ações internacionais com a abertura de escritórios nas principais cidades do mundo. Participaram da inauguração nesta quinta-feira o governador João Dória, o prefeito Ricardo Nunes e empresários brasileiros. Além de Nova York, o governo paulista mantém endereços fixos em Xangai, Dubai e Munique. O escritório na Ásia foi o primeiro a ser inaugurado. Na época, o local foi responsável por conduzir as negociações entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, na produção da vacina Coronavac. De Nova York, Vandrei Pereira. O advogado Frederic Wassef disse que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras vem agindo como uma espécie de Estado paralelo. Em entrevista exclusiva ao portal R7, ele prometeu acionar a Polícia Federal para que investigue a atuação do órgão. O Wassef garante que existem provas das irregularidades cometidas pelo COAF. Temos indícios no Brasil todo de crimes e irregularidades praticados pelo COAF. Existe uma investigação no Superior Tribunal de Justiça, existe uma investigação no Tribunal de Contas da União, existe um caso em que eu, Frederic Wassef, por ser advogado do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do senador Flávio Bolsonaro, eu fui vítima destes crimes bárbaros cometidos pelo COAF. O COAF invadiu as minhas contas bancárias da pessoa física e jurídica, quebraram meu sigilo bancário e fiscal, vazaram para toda a imprensa do Brasil. O COAF mentiu deliberadamente, afirmando que existiam movimentações suspeitas ou atípicas em minhas contas. Eu fui à Justiça Federal aqui em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em um habeas corpus, eu obtive uma vitória por unanimidade de votos, onde a Justiça Federal declarou: não existem movimentações atípicas ou suspeitas na conta de Frederic Wassef. Na verdade, o advogado do presidente de Flávio Bolsonaro foi vítima de graves crimes, a quebra do sigilo e o vazamento para a imprensa. A Justiça Federal mandou anular todos os rifes contra Frederic Wassef, igualzinho o Supremo Tribunal Federal fez no dia de ontem, de anular os rifes do COAF em desfavor de Flávio Bolsonaro. E no meu caso, além, pela primeira vez na história do Brasil, caso único e pioneiro, desde a fundação do COAF em 1992, a Justiça Federal determinou que a Superintendência da Polícia Federal em Brasília instaurasse um inquérito policial federal para investigar o COAF e apurar a autoria de quem no COAF praticou os crimes contra o advogado do presidente e do filho do presidente. Hoje, no presente, esse inquérito existe, está aberto e tramita aqui na Superintendência da Polícia Federal. Então é importante lembrarmos, dentro desse contexto, que não é um caso isolado. O que fizeram com o Flávio, fizeram com o advogado do Flávio. O modus operandi da organização criminosa do COAF, os mesmos crimes que fizeram contra o meu cliente Flávio Bolsonaro, fizeram contra mim em um ato covarde, bárbaro e criminoso por parte destes agentes públicos, bandidos que são infiltrados dentro do COAF, para me coagir e tentar impedir que eu exerça meu trabalho na defesa da família Bolsonaro. A equipe do Atlético Mineiro acabou de desembarcar em Minas Gerais. O Galo venceu o Bahia em Salvador e garantiu a conquista antecipada do Campeonato Brasileiro. A Virgínia Nalon acompanha esta festa. Virgínia, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Como você pode ver aqui atrás de mim, a torcida veio em peso ao Aeroporto Internacional de Confins, aqui em Belo Horizonte. Os jogadores acabaram de pousar, ainda não desceram do avião. E daqui eles vão seguir para o batalhão do Corpo de Bombeiros e vão desfilar até o centro da capital, onde os torcedores fazem a festa desde cedo.
Um trio elétrico aguarda lá para o show que deve se estender durante toda a madrugada. É que faz 50 anos, viu, Salsi, que esse pessoal aqui, essa turma espera para gritar o grito de bicampeão brasileiro. Salsi, com você. Coisa boa. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Então é hora de ver os gols do jogo que garantiu o título antecipado do Galo. Veja. Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu na frente do Atlético após o escanteio. Luiz Otávio cabeceou sem chance para Everson. 4 minutos depois, Matheus Bahia cruzou da esquerda e Gilberto fez o segundo. Parecia que o time baiano ia impedir a festa do Galo, mas a reação começou com o melhor jogador do campeonato. Hulk diminuiu de pênalti. No minuto seguinte, Keno recebeu na entrada da área e bateu cruzado para empatar. E 3 minutos depois, veio a virada, de novo com Keno, que é natural de Salvador. Em 5 minutos, o Galo encerrou 50 anos de espera e garantiu o merecido título de campeão brasileiro. E com 2 rodadas de antecedência. Com a derrota para o Atlético, o Bahia se complicou na luta contra o rebaixamento. Já o Grêmio manteve a esperança de continuar na primeira divisão ao vencer o São Paulo em Porto Alegre. O lateral Diogo Barbosa recebeu de Ferreirinha dentro da área e cruzou para Thiago Santos abrir o placar. No segundo tempo, Diogo Barbosa recebeu, avançou com liberdade e driblou Igor Gomes antes de acertar o ângulo. Um golaço! Nos acréscimos, outro lance que vai ficar marcado. Jonathan Robert afastou uma jogada do São Paulo. Borja ajeitou para o próprio Jonathan, que pegou de primeira do círculo central e encobriu Thiago Volpi. Final, Grêmio 3, São Paulo 0. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.